Parecer CNE-SEB 36 de 2001, homologado. Relatório. Na longa história das comunidades humanas, sempre esteve bem evidente a ligação entre a terra da qual todos nós, direta ou indiretamente, extraímos nossa subsistência e as realizações da sociedade humana. E uma dessas realizações é a cidade. Williams Raymond, 1989. A Câmara da Educação Básica, SEB, no cumprimento do estabelecido na Lei nº 9.131 de 95 e na Lei nº 9.394/96 LDB, elaborou diretrizes curriculares para a educação infantil, o ensino fundamental e o médio, a educação de jovens e adultos, a educação indígena e a educação especial, a educação profissional de nível técnico e a formação de professores em nível médio na modalidade normal. A orientação estabelecida por essas diretrizes, no que se refere às responsabilidades dos diversos sistemas de ensino com o atendimento escolar sob a ótica do direito, implica o respeito às diferenças e à política de igualdade, tratando a qualidade da educação escolar na perspectiva da inclusão. Nessa mesma linha, o presente parecer, provocado pelo artigo 28 da LDB, propõe medidas de adequação da escola à vida do campo. A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades, que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade humana. Assim focalizada, a compreensão de campo não se identifica com um tom de nostalgia de um passado rural de abundância e felicidade, que perpassa parte da literatura. Posição que subestima a evidência dos conflitos que mobilizam as forças econômicas, sociais e políticas em torno da posse da terra no país. Por sua vez, a partir de uma visão idealizada das condições materiais de existência na cidade e de uma visão particular do processo de urbanização, alguns estudiosos consideram que a especificidade do campo constitui uma realidade provisória que tende a desaparecer em tempos próximos, face ao inexorável processo de urbanização que deverá homogeneizar o espaço nacional. Também as políticas educacionais, ao tratarem o urbano como parâmetro e o rural como adaptação, reforçam essa concepção. Já os movimentos sociais do campo propugnam por algo que ainda não teve lugar em seu estado pleno, porque perfeito no nível das suas aspirações. Propõem mudanças na ordem vigente, tornando visível, por meio das reivindicações do cotidiano, a crítica ao instituído e o horizonte da educação escolar inclusiva. A respeito do pronunciamento das entidades presentes no Seminário Nacional de Educação Rural e Desenvolvimento Local Sustentável, foi no sentido de se considerar o campo como espaço heterogêneo, destacando a diversidade econômica em função do engajamento das famílias em atividades agrícolas e não agrícolas, pluriatividade, a presença de fecundos movimentos sociais, a multiculturalidade, as demandas por educação básica e a dinâmica que se estabelece no campo a partir da convivência com os meios de comunicação e a cultura letrada. Assim sendo, entende a Câmara da Educação Básica que o presente parecer, além de efetivar o que foi prescrito no texto da lei, atende demandas da sociedade, oferecendo subsídios para o desenvolvimento de propostas pedagógicas que contemplem a mencionada diversidade em todas as suas dimensões. Ressalte-se nesse contexto a importância dos movimentos sociais, dos conselhos estaduais e municipais de educação, da SEF-MEC
do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, CONSED, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, das universidades e instituições de pesquisa, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, das ONGs e dos demais setores que, engajados em projetos direcionados para o desenvolvimento socialmente justo no espaço diverso e multicultural do campo, confirmam a pertinência e apresentam contribuições para a formação destas diretrizes. Diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Proposição pertinente? No Brasil, todas as constituições contemplaram a educação escolar, merecendo especial destaque a abrangência do tratamento que foi dado ao tema a partir de 1934. Até então, em que pese o Brasil ter sido considerado um país de origem eminentemente agrária, a educação rural não foi sequer mencionada nos textos constitucionais de 1824 e 1891, evidenciando-se de um lado o descaso dos dirigentes com a educação do campo e do outro os resquícios de matrizes culturais vinculadas a uma economia agrária apoiada no latifúndio e no trabalho escravo. Nesse aspecto, não se pode perder de vista que o ensino desenvolvido durante o período colonial ancorava-se nos princípios da Contra-Reforma. Era alheio à vida da sociedade nascente e excluía os escravos, as mulheres e os agregados. Esse modelo, que atendia os interesses da metrópole, sobreviveu no Brasil, se não no seu todo, em boa parte, após a expulsão dos jesuítas, 1759, mantendo-se a perspectiva do ensino voltado para as humanidades e as letras. Na primeira Constituição, jurada a 25 de março, apenas 2 dispositivos, os incisos 32 e 33 do artigo 179, trataram da educação escolar. Um deles assegurava a gratuidade da instrução primária, e o outro se referia à criação de instituições de ensino, nos termos do disposto a seguir. Artigo 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. Inciso 32. A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Inciso 33. Colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, belas letras e artes. A Carta Magna, de 1891, também silenciou a respeito da educação rural, restringindo-se no artigo 72, parágrafos 6 e 24, respectivamente, a garantia da laicidade e a liberdade do ensino nas escolas públicas. Artigo 72. A Constituição assegura aos brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 6º. Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Parágrafo 24. É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial. Além disso, uma dimensão importante do texto legal diz respeito ao reconhecimento da autonomia dos estados e municípios, imprimindo a forma federativa da República. No caso, cabe destacar a criação das condições legais para o desenvolvimento de iniciativas descentralizadas. Mas os impactos dessa perspectiva no campo da educação foram prejudicados pela ausência de um sistema nacional que assegurasse, mediante a articulação entre as diversas esferas do poder público, uma política educacional para o conjunto do país. Neste contexto, a demanda escolar, que vai se constituindo,
é predominantemente oriunda das chamadas classes médias emergentes, que identificavam, na educação escolar, um fator de ascensão social e de ingresso nas ocupações do embrionário processo de industrialização. Para a população residente no campo, o cenário era outro. A ausência de uma consciência a respeito do valor da educação no processo de constituição da cidadania, ao lado das técnicas arcaicas do cultivo, que não exigiam dos trabalhadores rurais nenhuma preparação, nem mesmo a alfabetização, contribuíram para a ausência de uma proposta de educação escolar voltada aos interesses dos camponeses. Na verdade, a introdução da educação rural no ordenamento jurídico brasileiro remete às primeiras décadas do século XX, incorporando, no período, o intenso debate que se processava no seio da sociedade a respeito da importância da educação para conter o movimento migratório e elevar a produtividade no campo. A preocupação das diferentes forças econômicas, sociais e políticas com as significativas alterações constatadas no comportamento migratório da população foi claramente registrada nos anais dos seminários e congressos rurais realizados naquele período. É do primeiro Congresso da Agricultura do Nordeste Brasileiro, 1923, por exemplo, o registro da importância dos patronatos na pauta das questões agrícolas que deveriam ser cuidadosamente estudadas. Tais instituições, segundo os congressistas, seriam destinadas aos menores pobres das regiões rurais e, pasmem, aos do mundo urbano, desde que revelassem pendor para a agricultura. Suas finalidades estavam associadas à garantia, em cada região agrícola, de uma poderosa contribuição ao desenvolvimento agrícola e, ao mesmo tempo, à transformação de crianças indigentes em cidadãos prestimosos. A perspectiva salvacionista dos patronatos desprestava-se muito bem ao controle que as elites pretendiam exercer sobre os trabalhadores, diante de duas ameaças: quebra da harmonia e da ordem nas cidades e baixa produtividade do campo. De fato, a tarefa educativa dessas instituições unia interesses nem sempre aliados, particularmente os setores agrário e industrial, na tarefa educativa de salvar e regenerar os trabalhadores, eliminando, à luz do modelo de cidadão sintonizado com a manutenção da ordem vigente, os vícios que poluíam suas almas. Esse entendimento, como se vê, associava educação e trabalho, e encarava este como purificação e disciplina, superando a ideia original que o considerava uma atividade degradante. Havia ainda os setores que temiam as implicações do modelo urbano de formação oferecido aos professores que atuavam nas escolas rurais. Esses profissionais, segundo educadores e governantes, desenvolviam um projeto educativo ancorado em formas racionais, valores e conteúdos próprios da cidade, em detrimento da valorização dos benefícios que eram específicos do campo. De fato, esta avaliação supervalorizava as práticas educativas das instituições de ensino, que nem sempre contavam com o devido apoio do poder público, e desconhecia a importância das condições de vida e de trabalho para a permanência das famílias no campo. A Constituição de 1934, acentuadamente marcada pelas ideias do movimento renovador, que culminou com o Manifesto dos Pioneiros, expressa claramente os impactos de uma nova relação de forças que se instalou na sociedade a partir das insatisfações de vários setores: cafeicultores, intelectuais, classes médias e até massas populares urbanas. Na verdade, este é um período de fecundas reformas educacionais, superior
Destaque-se a de Francisco Campos, que abrangia em especial o ensino secundário e superior, e as contribuições do já citado manifesto. Este, por sua vez, formulou proposições fundadas no estudo da situação educacional brasileira, em que pese a ênfase nos interesses dos estudantes, pautou a discussão sobre as relações entre as instituições de ensino e a sociedade. A propósito, o texto constitucional apresenta grandes inovações quando comparado aos que o antecedem. No caso, firma a concepção do Estado educador e atribui às 3 esferas do poder público responsabilidades com a garantia do direito à educação. Também prevê o Plano Nacional de Educação, a organização do ensino em sistemas, bem como a instituição dos conselhos de educação, que em todos os níveis recebem incumbências relacionadas à assessoria dos governos, à elaboração do plano de educação e à distribuição dos fundos especiais. Por aí, identificam-se neste campo as novas pretensões que estavam postas na sociedade. A lei, como era de se esperar, não escapou à responsabilidade do poder público com o atendimento escolar do campo. Seu financiamento foi assegurado no título dedicado à família, à educação e à cultura, conforme o seguinte dispositivo. Artigo 156. A União, os estados e os municípios aplicarão nunca menos de 10% e o Distrito Federal nunca menos de 20% da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos. Parágrafo único. Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, no mínimo, 20% das cotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual. Como se vê, no âmbito de um federalismo nacional ainda frágil, o financiamento do atendimento escolar na zona rural está sob a responsabilidade da União e passa a contar, nos termos da legislação vigente, com recursos vinculados à sua manutenção e desenvolvimento. Naquele momento, ao contrário do que se observava posteriormente, a situação rural não é integrada como forma de trabalho, mas aponta para a participação nos direitos sociais. Para alguns, o precipitado dispositivo constitucional pode ser interpretado como um esforço nacional de interiorização do ensino, estabelecendo um contraponto às práticas resultantes do desejo de expansão e de domínio das elites a qualquer custo, em um país que tinha no campo a parcela mais numerosa de sua população e a base da sua economia. Para outros, no entanto, a orientação do texto legal representava mais uma estratégia para manter sob controle as tensões e conflitos decorrentes de um modelo civilizatório que reproduzia práticas sociais de abuso de poder. Sobre as relações no campo, o poeta Thiers faz uma leitura assaz interessante e consegue iluminar no presente, como o faz João Cabral de Melo Neto em seu clássico poema Morte e Vida Severina, um passado que tende a se perpetuar. Em dezembro de 1937, é decretada a Constituição que sinaliza a importância da educação profissional no contexto da indústria nascente. Esta modalidade de ensino, destinada às classes menos favorecidas, é considerada, em primeiro lugar, dever do Estado, o qual, para executá-lo, deverá fundar institutos de ensino profissional e subsidiar os de iniciativa privada e de outras esferas administrativas. Essa inovação, além de legitimar as desigualdades sociais nas entranhas do sistema de ensino, não se faz acompanhar de proposições para o ensino agrícola. Artigo 129. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos
criar, na esfera da sua especificidade, escolas de aprendizes destinadas aos filhos de operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público. Por outro lado, o artigo 132 do mesmo texto ressalta igualmente a importância do trabalho no campo e nas oficinas para a educação da juventude, admitindo inclusive o financiamento público para iniciativas que retomassem a mesma perspectiva dos chamados patronatos. O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, tendo umas e outras por fim organizar para a juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da nação. No que diz respeito ao ensino primário gratuito e obrigatório, o novo texto institui, em nome da solidariedade para com os mais necessitados, uma contribuição módica e mensal para cada escolar. Cabe observar, no período subsequente, ocorreu a regulamentação do ensino profissional, mediante a promulgação das leis orgânicas. Algumas delas emergem no contexto do Estado Novo, a exemplo das leis orgânicas do ensino industrial, do ensino secundário e do ensino comercial, todas consideradas parciais em detrimento de uma reestruturação geral do ensino. O país permanecia sem as diretrizes gerais que dessem os rumos para todos os níveis e modalidades de atendimento escolar que deveriam compor o sistema nacional. No que se refere à Lei Orgânica do Ensino Agrícola, objeto do Decreto-Lei 9.613, de 20 de agosto de 1946. Do governo provisório, tinha como objetivo principal a preparação profissional para os trabalhadores da agricultura. Seu texto, em que pese a preocupação com os valores humanos e o reconhecimento da importância da cultura geral e da informação científica, bem como o esforço para estabelecer a equivalência do ensino agrícola com as demais modalidades, traduzia as restrições impostas aos que optavam por cursos profissionais destinados aos mais pobres. Isso é particularmente presente no capítulo que trata das possibilidades de acesso aos estabelecimentos de ensino superior, admitidas para os concluintes do curso técnico agrícola. Artigo 14. A articulação do ensino agrícola e deste com outras modalidades de ensino far-se-á nos termos seguintes. Inciso 3º. É assegurado ao portador de diploma, conferido em virtude da conclusão de um curso agrícola técnico, a possibilidade de ingressar em estabelecimentos de ensino superior para a matrícula em curso diretamente relacionado com o curso agrícola técnico concluído, uma vez verificada a satisfação das condições de admissão determinadas pela legislação competente. Além disso, o decreto reafirmava a educação sexista, mascarada pela declaração de que o direito de ingressar nos cursos de ensino agrícola era igual para homens e mulheres. Artigo 51. O direito de ingressar nos cursos de ensino agrícola é igual para homens e mulheres. Artigo 52. No ensino agrícola feminino serão observadas as seguintes prescrições especiais. É recomendável que os cursos de ensino agrícola para mulheres sejam dados em estabelecimentos de ensino de exclusiva frequência feminina. Às mulheres não se permitirá, nos estabelecimentos de ensino agrícola, trabalho que, sob o ponto de vista da saúde, não lhe seja adequado.
Na execução de programas, em todos os cursos, ter-se-á em mira da natureza da personalidade feminina e o papel da mulher na vida no lar. Nos 2 cursos de formação do primeiro ciclo, inclui-se-á o ensino de economia rural doméstica. Com isso, o mencionado decreto incorporou na legislação específica o papel da escola na constituição de identidades hierarquizadas a partir do gênero. A Constituição de 46 remonta às diretrizes da Carta Magna de 34, enriquecida pelas demandas que atualizavam, naquele momento, as grandes aspirações sociais. No campo da educação, está apoiada nos princípios defendidos pelos pioneiros e, neste sentido, confere importância ao processo de descentralização, sem desresponsabilizar a União pelo atendimento escolar, vincula recursos às despesas com educação e assegura a gratuidade do ensino primário. O texto também retoma o incremento ao ensino na zona rural, contemplado na Constituição de 1934, mas, diferentemente desta, transfere à empresa privada, inclusive às agrícolas, a responsabilidade pelo custeio desse incremento. No inciso 3º do artigo 168, fixa como um dos princípios a serem adotados pela legislação de ensino a responsabilidade das empresas com a educação, nos termos a seguir. Artigo 168. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Inciso 3º. As empresas industriais, comerciais e agrícolas em que trabalham mais de 100 pessoas são obrigadas a manter ensino primário gratuito para seus servidores e para os filhos destes. Esclareça-se, ademais, que o inciso transcrito, em sendo uma norma de princípio, tinha eficácia jurídica limitada, desde que dependia de lei ordinária para produzir efeitos práticos. Ao contrário, o artigo 156 da Constituição de 1934, a que acima nos referimos, era uma norma de eficácia plena que poderia produzir efeitos imediatos e por si mesma, não necessitando de lei ordinária que a tornasse operacional. Registre-se, enfim, que também como princípio balizador da legislação de ensino, a Constituição de 1946, no inciso 4 do mesmo artigo, retoma a obrigatoriedade de as empresas industriais e comerciais ministrarem em cooperação a aprendizagem de seus trabalhadores menores, excluindo desta obrigatoriedade as empresas agrícolas, como já havia ocorrido na Carta de 1937, o que denota desinteresse do Estado pela aprendizagem rural, pelo menos a ponto de emprestar-lhe status constitucional. Na Constituição de 1967, identifica-se a obrigatoriedade de as empresas convencionais agrícolas e industriais oferecerem, pela forma que a lei estabelece, o ensino primário gratuito de seus empregados e dos filhos destes. Ao mesmo tempo, determinava, como nas cartas de 37 e 46, que apenas as empresas comerciais e industriais, excluindo-se, portanto, as agrícolas, estavam obrigadas a ministrar em cooperação aprendizagem nos seus trabalhadores menores. Em 1969, promulgada a emenda à Constituição de 24 de janeiro de 67, identificava-se basicamente as mesmas normas, apenas limitando a obrigatoriedade das empresas, inclusive das agrícolas, com o ensino primário gratuito dos filhos dos empregados, entre os 7 e 14 anos. Deixava antever, por outro lado, que tal ensino poderia ser possibilitado diretamente pelas empresas que o desejassem,
ou indiretamente, mediante a contribuição dessas com o salário educação, na forma que a lei viesse a estabelecer. Do mesmo modo, esse texto determinou que as empresas comerciais e industriais deveriam, além de assegurar condições de aprendizagem a seus trabalhadores menores, promover o preparo de todo o seu pessoal qualificado. Mais uma vez, as empresas agrícolas ficaram isentas dessa obrigatoriedade. Quanto ao texto da Carta de 88, pode-se afirmar que proclama a educação como direito de todos e dever do Estado, transformando-a em direito público subjetivo, independentemente dos cidadãos residirem nas áreas urbanas ou rurais. Deste modo, os princípios e preceitos constitucionais da educação abrangem todos os níveis e modalidades de ensino ministrados em qualquer parte do país. Assim sendo, apesar de não se referir direta e especificamente ao ensino rural no corpo da Carta, possibilitou às constituições estaduais e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação o tratamento da educação rural no âmbito do direito à igualdade e do respeito às diferenças. Ademais, quando estabelece no artigo 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, mediante lei específica, reabre a discussão sobre a educação do campo e a definição de políticas para o setor. Finalmente, há que se registrar, na abordagem dada pela maioria dos textos constitucionais, um tratamento periférico da educação escolar do campo. É uma perspectiva residual e condizente, salvo conjunturas específicas com interesses de grupos hegemônicos na sociedade. As alterações nesta tendência, quando identificadas, decorrem da presença dos movimentos sociais do campo no cenário nacional. É dessa forma que se pode explicar a realização da Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, que teve como principal mérito recolocar sob outras bases o rural e a educação que a ele se vincula. A propósito, se nos ativermos às constituições estaduais, privilegiando-se o período que se segue à promulgação da Carta Magna de 88, marco indelével do movimento de redemocratização no país, pode-se dizer que nem todas as cartas fazem referências ao respeito que os sistemas devem ter às especificidades do ensino rural, quando tratam das diferenças culturais e regionais. 1. Educação rural nas constituições estaduais brasileiras. Em geral, as constituições dos estados abordam a escola no espaço do campo, determinando a adaptação dos currículos, dos calendários e de outros aspectos do ensino rural às necessidades e características dessa região. Alguns estados apontam para a expansão do atendimento escolar, propondo no texto da lei a intenção de interiorizar o ensino, ampliando as vagas e melhorando o parque escolar nessa região. Também está presente nas constituições a determinação de medidas que valorizem o professor que atua no campo e a proposição de formas de efetivá-la. Na verdade, os legisladores não conseguem o devido distanciamento do paradigma urbano. A idealização da cidade, que inspira a maior parte dos textos legais, encontra na palavra adaptação, utilizada repetidas vezes, a recomendação de tornar acessível ou de ajustar a educação escolar nos termos da sua oferta na cidade às condições de vida do campo. Quando se trata da educação profissional, igualmente presente em várias cartas estaduais, os princípios e normas relativos à implantação e expansão do ensino profissionalizante rural mantêm a perspectiva residual dessa modalidade de atendimento.
Cabe, no entanto, um destaque especial à Constituição do Rio Grande do Sul. É a única unidade da federação que inscreve a educação do campo no contexto de um projeto estruturador para o conjunto do país. Nesse sentido, ao encontrar o significado do ensino agrícola no processo de implantação de reforma agrária, supera a abordagem compensatória das políticas para o setor e aponta para as aspirações de liberdade política, igualdade social, direito ao trabalho, à terra, à saúde e ao conhecimento dos trabalhadores rurais. 2. Educação rural e características regionais. Alguns estados apenas prevêem, de forma genérica, o respeito às características regionais na organização e na operacionalização de seu sistema educacional, sem incluir em suas cartas normas e ou princípios voltados especificamente para o ensino rural. É o caso do Acre, que no artigo 194, inciso 2º, estabelece que, na estruturação dos currículos, dever-se-ão incluir conteúdos voltados para a representação dos valores culturais, artísticos e ambientais da região. Com redações diferentes, o mesmo princípio é proclamado nas constituições do Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Pernambuco. Em outros estados, tal diretriz também está expressa nas constituições, mas juntamente com outras que se referem de forma mais específica e concreta à educação rural. É o que se observa, por exemplo, nas cartas da Bahia, de Minas Gerais e da Paraíba. Ao lado disso, observa-se que algumas cartas estaduais trazem referências mais específicas à educação rural, determinando, na oferta da educação básica para a população do campo, adaptações concretas inerentes às características e peculiaridades desta. É o que ocorre nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe e Tocantins, que prescrevem sejam os calendários de escolares da zona rural adequados aos calendários agrícolas e às manifestações relevantes da cultura regional. O Maranhão, por exemplo, inseriu no parágrafo 1º do artigo 218 de sua Constituição norma determinando que, na elaboração do calendário das escolas rurais, o poder público deve levar em consideração as estações do ano e seus ciclos agrícolas. Já o Estado de Sergipe, no artigo 215, parágrafo 3º da Carta Política, orienta que o calendário da zona rural seja estabelecido de modo a permitir que as férias escolares coincidam com o período de cultivo do solo. Essa orientação também é identificada nos estados do Pará, Paraíba, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, que determinam a fixação de currículos para a zona rural consentâneos com as especificidades culturais da população escolar. Neste aspecto, a Constituição paraense, no artigo 281, inciso 4º, explicita que o Plano Estadual de Educação deverá conter, entre outras medidas destinadas ao estabelecimento de modelos de ensino rural que considerem a realidade estadual específica. A Constituição de Roraima, no artigo 149, inciso 2º, diz que os conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio serão fixados de maneira a assegurar, além da formação básica, currículos adaptados aos meios urbano e rural, visando ao desenvolvimento da capacidade de análise e reflexão crítica sobre a realidade. A Constituição de Sergipe, no artigo 215, inciso 8º,
manda que se organizem currículos capazes de assegurar a formação prática e o acesso aos valores culturais, artísticos e históricos nacionais e regionais. Expansão da rede de ensino rural e valorização do magistério. Alguns estados inseriram em suas constituições normas programáticas que possibilitam a expansão do ensino rural e a melhoria de sua qualidade, bem como a valorização do professor que atua no campo. Neste caso, temos o estado do Amapá, que no inciso 14 do artigo 283 de sua Carta, declara ser dever do Estado garantir o oferecimento de infraestrutura necessária aos professores e profissionais da área de educação em escolas do interior. A Constituição da Paraíba, no artigo 211, prescreve caber ao Estado, em articulação com os municípios, promover o mapeamento escolar, estabelecendo critérios para a ampliação e a interiorização da rede escolar pública. O Rio Grande do Sul, no artigo 216 de sua Carta, estabelece que na área rural, para cada grupo de escolas de ensino fundamental incompleto, haverá uma escola central de ensino fundamental completo, visando com isto a assegurar um número de vagas suficientes para absorver os alunos da área. Essas escolas centrais, segundo o parágrafo 4º do mesmo artigo, serão indicadas pelo Conselho Municipal de Educação. Tocantins, no artigo 136 de sua Constituição, assegura ao profissional do magistério da zona rural isonomia de vencimentos com o da zona urbana, observado o nível de formação. 4. O ensino profissionalizante agrícola. Enfim, há de se destacar que um conjunto de Estados-membros enfatizam em suas constituições o ensino profissionalizante rural, superando nos mencionados textos a visão assistencialista que acompanha essa modalidade de educação desde suas origens. Eis alguns deles, como se verifica nas cartas a seguir. Amapá. Letra A. Amapá, do inciso 15 do artigo 283 de sua Constituição, estabelece como dever do Estado promover a expansão de estabelecimentos oficiais aptos a oferecer cursos gratuitos de ensino técnico industrial, agrícola e comercial. No parágrafo único do artigo 286, esta mesma Carta determina que o Estado deverá inserir nos currículos, entre outras matérias de caráter regional, como História do Amapá, Cultura do Amapá, Educação Ambiental e Estudos Amazônicos, também técnica agropecuária e pesqueira. Letra B. A Constituição do Ceará, no parágrafo 6º do artigo 231, determina que as escolas rurais do Estado devem obrigatoriamente instituir o ensino de cursos profissionalizantes. O parágrafo 8º do mesmo artigo, norma de característica programática, prevê que em cada microrregião do Estado será implantada uma escola técnico-agrícola, cujos currículos e calendários escolares devem ser adequados à realidade local. Letra C. A Carta do Mato Grosso do Sul, que em seu artigo 154, dentre os princípios e normas de organização do Sistema Estadual de Ensino, insere a obrigatoriedade de o Estado fixar diretrizes para o ensino rural e técnico, que será, quando possível, gratuito e terá em vista a formação de profissionais e trabalhadores especializados, de acordo com as condições e necessidades do mercado de trabalho. Letra D. Minas Gerais, no artigo 198 de sua Lei Maior, determina que o poder público garantirá a educação através, entre outros mecanismos, da expansão da rede de estabelecimentos oficiais
que ofereçam cursos de ensino técnico industrial, agrícola e comercial, observadas as características regionais e as dos grupos sociais. Letra E. O Pará, no artigo 280 de sua Constituição, diz que o Estado é obrigado a expandir concomitantemente o ensino médio através da criação de escolas técnico-agrícolas ou industriais. O Rio Grande do Sul proclama, em seu texto constitucional, artigo 217, que o Estado elaborará política para o ensino fundamental e médio de orientação e formação profissional, visando, entre outras finalidades, auxiliar, através do ensino agrícola, na implantação da reforma agrária. Letra G. Rondônia, no artigo 195 de sua Carta, autoriza o Estado a criar escolas técnicas, agrotécnicas e industriais, atendendo às necessidades regionais de desenvolvimento. O mesmo artigo determina, em seu parágrafo único, seja a implantação dessas escolas incluídas no plano de desenvolvimento do Estado. Como se vê, em que pese o esforço para superar, em alguns estados, uma visão assistencialista das normas relativas à educação e formação profissional específica, nem todas as constituições explicitam a relação entre educação escolar e o processo de constituição da cidadania, a partir de um projeto social e político que disponibilize uma imagem do futuro que se pretende construir e a opção por um caminho que se pretende seguir no processo de reorganização coletiva e solidária da sociedade. Nos dias atuais, considerando que a nova legislação aborda a formação profissional sob a ótica dos direitos à educação e ao trabalho, cabe introduzir algumas considerações sobre as atuais diretrizes para a educação profissional no Brasil, elaboradas pela Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Essas diretrizes traduzem a orientação contida nas cartas constitucionais federal e estadual, se não em todas, no mínimo na maioria delas, incorporando ao mesmo tempo os impactos das mudanças que perpassam incessantemente a sociedade em que vivemos. Aprovadas em 5 de outubro de 1999, tais normas estabeleceram 20 áreas e formação profissional, entre elas a de agropecuária, como referência para a organização dessa modalidade de atendimento educacional. Lembre-se ainda que, não sendo possível, no momento, consultar todas as leis orgânicas municipais, torna-se necessário proceder à sua leitura com o propósito, em cada município, de ampliar as assimilações específicas sobre a matéria. 5. Território da Educação Rural, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. A Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, resultou de um debate que se prolongou durante 13 anos, gerando expectativas diversas a respeito do avanço que o novo texto viria a representar para a organização da educação nacional. O primeiro anteprojeto e os demais substitutivos apresentados deram visibilidade ao acirrado embate que se estabeleceu na sociedade em torno do tema. O anteprojeto, elaborado pelo GT, indicado sob a orientação do ministro Clemente Mariani, representou o primeiro esforço de regulamentação do previsto na Carta Magna de 46. Este, além de reforçar o dispositivo constitucional, expressa as mudanças que perpassavam a sociedade em seu conjunto. Logo em seguida, diversos substitutivos
entre os quais os que foram apresentados por Carlos Lacerda redirecionaram o foco da discussão. Enquanto o primeiro anteprojeto se revelava afinado com as necessidades educacionais do conjunto da sociedade, dando ênfase ao ensino público, a maior parte desses substitutivos, em nome da liberdade, representavam os interesses das escolas privadas. Em resposta, os defensores da escola pública retomaram os princípios orientadores do anteprojeto inicial, apresentando um substitutivo elaborado com a participação de diversos segmentos da sociedade. Quanto ao ensino rural, é possível afirmar que a lei não traduz grandes preocupações com a diversidade. O foco é dado à integração, exposta por sua vez no artigo 57, quando recomenda a realização da formação dos educadores que vão atuar nas escolas rurais primárias em estabelecimentos que lhes prescrevam a integração no meio. Acrescente-se a isso o disposto no artigo 105, a respeito do apoio que poderá ser prestado pelo poder público às iniciativas que mantenham na zona rural instituições educativas orientadas para adaptar o homem ao meio e estimular vocações e atividades profissionais. No mais, a lei atribui às empresas responsabilidades com a manutenção de ensino primário gratuito, sem delimitar faixa etária. Artigo 31. As empresas industriais, comerciais e agrícolas em que trabalhem mais de 100 pessoas são obrigadas a manter o ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos desses. Com vistas ao cumprimento dessa norma, são admitidas alternativas tais como instalação de escolas públicas nas propriedades, instituição de bolsas, manutenção de escolas pelos proprietários rurais e ainda a criação de condições que facilitem a frequência dos interessados às escolas mais próximas. Por último, resta considerar que o ensino técnico de grau médio inclui o curso agrícola, cuja estrutura e funcionamento obedecem um padrão de 2 ciclos. O primeiro, o ginasial, com duração de 4 anos, e o segundo, o colegial, com duração mínima de 3 anos. Nada, portanto, que evidencie a racionalidade da educação no âmbito de um processo de desenvolvimento que responda aos interesses da população rural, em sintonia com as aspirações de todo o povo brasileiro. Em 11 de agosto de 1971, é sancionada a Lei 5.692, que fixa diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus e dá outras providências. A propósito da educação rural, não se observa, mais uma vez, a inclusão da população na condição de protagonista de um projeto social global. Propõe, ao tratar da formação dos profissionais da educação, o ajustamento às diferenças culturais. Também prevê a adequação do período de férias à época de plantio e colheita de safras. E quando comparado ao texto da Lei 4.024/61, a 5.692 reafirma que o que foi disposto em relação à educação profissional. De fato, o trabalho do campo realizado pelos alunos conta com uma certa cumplicidade da lei, que se constitui a referência para organizar, inclusive, os calendários, diferentemente dos tempos atuais em que o direito à educação escolar prevalece. E cabe ao poder público estabelecer programas de erradicação das atividades impeditivas de acesso e permanência dos alunos no ensino obrigatório. Mais recentemente, os impactos sociais e as transformações ocorridas no campo influenciaram decisivamente nas diretrizes e bases da oferta
e do financiamento da educação escolar. À luz dos artigos 208 e 210 da Carta Magna de 1988, e inspirada de alguma forma numa concepção de mundo rural enquanto espaço específico, diferenciado e, ao mesmo tempo, integrado num conjunto da sociedade, a Lei 9.394/96 LDB estabelece que, artigo 28, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região especialmente. Inciso 1º. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Inciso 2º. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Inciso 3º. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Neste particular, o legislador inova, ao submeter o processo de adaptação à adequação, institui uma nova forma de sociabilidade no âmbito da política de atendimento escolar em nosso país. Não mais se satisfaz com a adaptação pura e simples. Reconhece a diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, possibilitando a definição de diretrizes operacionais para a educação rural sem, no entanto, recorrer a uma lógica exclusiva e de ruptura com um projeto global de educação para o país. Neste sentido, é do texto da mencionada lei, no artigo 26, a concepção de uma base nacional comum e de uma formação básica do cidadão que contemple as especificidades regionais e locais. Artigo 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma base nacional comum, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Além disso, seus incisos 1º e 2º do artigo 28 forem devidamente valorizados, poder-se-ia concluir que o texto legal recomenda levar em conta nas finalidades, nos conteúdos e na metodologia, os processos próprios de aprendizagem dos estudantes e o específico do campo. Ora, se o específico pode ser entendido também como exclusivo, relativo ou próprio de indivíduos, ao combinar os artigos 26 e 28, não se pode concluir apenas por ajustamento. Assim, parece recomendável, por razões da própria lei, que a exigência mencionada no dispositivo pode ir além da reivindicação de acesso, inclusão e pertencimento. E, neste ponto, o que está em jogo é definir, em primeiro lugar, aquilo no qual se pretende ser incluído, respeitando-se a diversidade e acolhendo as diferenças sem transformá-las em desigualdades. A discussão da temática tem a ver, neste particular, com a cidadania e a democracia, no âmbito de um projeto de desenvolvimento onde as pessoas se inscrevem como sujeitos de direitos. Assim, a decisão de propor diretrizes operacionais para a educação básica do campo supõe, em primeiro lugar, a identificação de um modo próprio de vida social e de utilização do espaço, delimitando o que é rural e urbano, sem perder de vista o nacional. A propósito, duas abordagens podem ser destacadas na delimitação desses espaços e, neste aspecto, em que pese ambos considerarem que o rural e o urbano constituem polos de um mesmo contínuo, divergem quanto ao entendimento das relações que se estabelecem entre os mesmos. Assim, uma delas, a visão urbano-centrada, privilegia o polo urbano do contínuo,
mediante um processo de homogeneização espacial e social que se subordina ao polo rural. No caso, pode-se dizer que o rural hoje só pode ser entendido como um contínuo urbano. O meio rural se urbanizou nas últimas décadas, como resultado do processo de industrialização da agricultura, de um lado, e do outro do transbordamento do mundo urbano naquele espaço que tradicionalmente era definido como rural. Mais forte ainda é o pensamento que interpreta o firmar-se do campo exclusivamente a partir da cidade, considerando o urbano o território no qual a cidade está fisicamente assentada e rural o que se apreende fora deste limite. No bojo desse pensamento, os camponeses são apreendidos, antes de tudo, como os executores da parte rural da economia urbana, sem autonomia e projeto próprio, negando-se sua condição de sujeito individual ou coletivo autônomo. Em resumo, há no plano das relações uma dominação do urbano sobre o rural que exclui o trabalhador do campo da totalidade definida pela representação urbana da realidade. Com esse entendimento, é possível concluir pelo esvaziamento do rural como espaço de referência no processo de constituição de identidades, desfocando-se a hipótese de um projeto de desenvolvimento apoiado, entre outros, na perspectiva de uma educação escolar para o campo. No máximo, seria necessário decidir por iniciativas advindas de políticas compensatórias e destinadas a setores cujas referências culturais e políticas são concebidas como atrasadas. Mas essa é apenas uma forma de explicar como se dá a relação urbano-rural em face das transformações do mundo contemporâneo, em especial a partir do surgimento de um novo autor, ao qual se abre a possibilidade de exercer no campo as atividades agrícolas e não agrícolas e ainda combinar o estatuto de empregado como o de trabalhar por conta própria. O problema posto, quando se projeta tal entendimento para a política de educação escolar, é o de afastar a escola da temática do rural, a retomada de seu passado e a compreensão do presente, tendo em vista o exercício do direito de ter direito a definir o futuro no qual os brasileiros, 30 milhões, no contexto dos vários rurais, pretendem ser incluídos. Na verdade, diz bem Arroyo que o forte dessa perspectiva é propor a adaptação de um modelo único de educação aos que se encontram fora do lugar, como se não existisse um movimento social, cultural e identitário que afirma o direito à terra, ao trabalho, à dignidade, à cultura e à educação. Isso é verdadeiro, inclusive para o Plano Nacional de Educação, PNE, recentemente aprovado no Congresso. Este, em que pese requerer um tratamento diferenciado para a escola rural e prever em seus objetivos e metas formas flexíveis de organização escolar para a zona rural, bem como a adequada formação profissional dos professores, considerando as especificidades do alunado e as exigências do meio, recomenda, numa clara alusão ao modelo urbano, a organização do ensino em séries. Cabe ressaltar, no entanto, que as formas flexíveis não se restringem ao regime seriado. Estabelecer entre as diretrizes a ampliação de anos de escolaridade é uma coisa. Outra coisa é determinar que tal processo se realize através da organização do ensino em série. É a diretriz do PNE. A oferta do ensino fundamental precisa chegar a todos os recantos do país. E a ampliação da oferta das 4 séries regulares em substituição às classes isoladas unidocentes é meta a ser perseguida, consideradas as peculiaridades regionais
e a sazonalidade. De modo equivalente, o item Objetivos e Metas do mesmo texto remete à organização em séries. Objetivos e Metas. 16. Associar as classes isoladas unidocentes remanescentes a escolas de pelo menos 4 séries completas. É necessário, neste ponto, para preservar o eixo da flexibilidade que perpassa a LDB, abrindo inúmeras possibilidades de organização do ensino, remeter ao disposto no seu artigo 23, que desvela a clara adesão da lei à multiplicidade das realidades que contextualizam a proposta pedagógica das escolas. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Por outro lado, uma segunda abordagem na análise das relações que se estabelecem entre os polos do contínuo urbano-rural tem fundamentado no Brasil a defesa de uma proposta de desenvolvimento do campo, à qual está vinculada a educação escolar. É uma proposta de desenvolvimento do campo. É uma proposta que identifica no espaço local o lugar de reencontro entre o rural e o urbano, onde, segundo estudos de Vanderlei, as especificidades se manifestam no plano das identificações e das reivindicações da vida cotidiana, desenhando uma série de relações recíprocas que reiteram e viabilizam as particularidades dos citados polos. E neste particular, o campo hoje não é sinônimo de agricultura ou de pecuária. Há traços no mundo urbano que passam a ser incorporados no modo de vida rural, assim como há traços do mundo camponês que resgatam valores sufocados pelo tipo de urbanização vigente. Assim sendo, a inteligência sobre o campo é também a inteligência sobre o modo de produzir as condições de existência em nosso país. Como se verifica, a nitidez das fronteiras utiliza critérios que escapam à lógica de um funcionamento e de uma reprodução exclusivos, confirmando uma relação que integra e aproxima espaços sociais diversos. Por certo, este é um dos princípios que apoia, no caso do disciplinamento da aplicação dos recursos destinados ao financiamento do ensino fundamental, o disposto na Lei 9.424/96, que regulamenta o Fundef. No artigo 2º, parágrafo 2º, a lei estabelece a diferenciação de custo por aluno, reafirmando a especificidade do atendimento escolar no campo, nos seguintes termos. Artigo 2º. Os recursos do fundo serão aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério. Parágrafo 2º. A distribuição a que se refere o parágrafo anterior, a partir de 1998, deverá considerar ainda a diferenciação de custo por alunos, segundo os níveis de ensino e tipos de estabelecimentos, adotando-se a metodologia do cálculo e as correspondentes ponderações, de acordo com os seguintes componentes. Inciso 1º, 1ª a 4ª séries. Inciso 2º, 5ª a 8ª séries. Inciso 3º, estabelecimento de ensino especial. Inciso 4º, escolas rurais. Trata-se, portanto, de um esforço para indicar, nas condições de financiamento do ensino fundamental, a possibilidade de alterar a qualidade da relação
entre o rural e o urbano, contemplando-se a diversidade sem consagrar a relação entre o espaço dominante, o urbano, e a periferia dominada, o rural. Para tanto, torna-se importante explicitar a necessidade de um maior aporte de recursos para prover as condições necessárias ao funcionamento de escolas do campo, tendo em vista, por exemplo, a menor densidade populacional e a relação professor-aluno. Torna-se urgente o cumprimento rigoroso e exato dos dispositivos legais por todos os entes federativos, assegurando-se o respeito à diferenciação dos custos, tal como já vinha ocorrendo com a educação especial e os anos finais do ensino fundamental. Assim, por várias razões, conclui-se que esse parecer tem a marca da provisoriedade. Sobra muita coisa para fazer. Seus vazios serão preenchidos, sobretudo, pelos significados gerados no esforço de adequação das diretrizes aos diversos rurais e sua abertura, sabe-se, na prática, será conferida pela capacidade de os diversos sistemas de ensino universalizarem um atendimento escolar que emancipe a população e, ao mesmo tempo, libere os pais para o futuro solidário e a vida democrática. 2. Voto da relatora. À luz do exposto e analisado, em obediência ao artigo 9º da Lei 9.131 de 95, que incumbe à Câmara de Educação Básica a deliberação sobre diretrizes curriculares nacionais, a relatora vota no sentido de que seja aprovado o texto ora proposto, como base do projeto de resolução que fixa as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Brasília, 4 de dezembro de 2001. Conselheira Edla de Araújo Lira Soares, relatora.